Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vocês podem tomar assento. Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Hoje, então, nós vamos estar encerrando a nossa série, Segunda Vinda de Cristo, a nossa bendita esperança. Hoje nós vamos falar acerca do Rei. Irmãos, cultuando a Jesus. Capítulo 11 de Isaías, que diz assim a palavra de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com um cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Só até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, sei que no contexto que a gente está vivendo não está ocorrendo, mas vocês já foram no supermercado e viram algo para vender e tem ali uma degustação? Tem geralmente uma moça, uma menina está ali servindo um cafezinho, servindo um suco, uma bolachinha, para a ideia que tu compre, que tu experimente o que está na prateleira. E com essa ilustração muito rasa, muito falha, nós vamos ver que o reino de Deus é mais ou menos isto. O Senhor Jesus veio estabelecer o reino, onde nós já experimentamos o reino de Cristo. Nós não esperamos um rei que virá reinar. Nós já temos um rei que reina sobre nós. Nós já experimentamos o reino de Deus, mas o reino de Deus ainda está por vir, que é a nossa bendita esperança, é a segunda vinda de Jesus, aonde de fato o reinado de Cristo será pleno, aonde será por toda a eternidade. É isso que nós ansiamos, é isso que nós esperamos, aquilo que Jesus, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, Ele estabeleceu. Um dia Ele virá para completar aquilo que Ele começou, o bendito reino de Cristo. O profeta Isaías profetizou acerca de um rei, de um descendente de Davi, que ele julgaria o seu povo com justiça e defenderia o direito dos pobres, e com isso traria paz. É o que o texto nos mostra. Alguém que repousaria o Espírito do Senhor com absoluta sabedoria, totalmente isento de falha e seguramente justo. Ele seria um renovo. Era essa a promessa do profeta Isaías, esse texto que eu li como base. A promessa era essa. Ele esperava, ele será alguém que o texto nos mostra, será um justo, não oprimirá os pobres, trará a verdade, trará a paz, trará o padrão do Éden, conforme Isaías 65 diz, o novo céus e a nova terra, aonde o livro de Apocalipse capítulo 21 fala de um novo céus e uma nova terra. Nós vemos que ele traria um reino para todas as nações, não era um reino somente para os judeus, mas para todos. Essa era a promessa, um descendente de Davi, alguém que viria, que reinaria sobre o povo de Israel, aonde o povo de Israel esperava. E no Novo Testamento nós vemos no Mateus capítulo 1 verso 1, já a genealogia de Jesus, onde começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Havia uma promessa do Antigo Testamento de um rei, de um descendente de Davi,
um rebento, um renovo. E no Novo Testamento aparece Cristo. Aparece João Batista, conforme o próprio Isaías capítulo 40 diz: preparai o caminho, endireitai a vereda. Aparece João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus vem e diz: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. O reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus pregava? O que Jesus de fato veio fazer? O que Jesus veio trazer para nós? Ele veio trazer o reino dele, o reino de Deus, o reino dos céus. Vocês talvez leem ou já leram nas escrituras que os evangelhos falam de reino de Deus. E Mateus, por muitas vezes, sempre escreve reino dos céus. Mas é a mesma coisa, são sinônimos. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Mateus escreve para os judeus, e vocês bem sabem como os judeus levam o nome de Deus a sério. E não repetir o nome de Deus por qualquer coisa. E ele, como está escrevendo o tempo todo, o reino de Deus, ele bota o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. O reino dos céus está chegando. Se Jesus expulsa demônios, está chegando o reino dos céus. E ele está sempre falando a respeito do reino dos céus. A questão é que, quando a gente lê isso, o reino dos céus, a gente acha que Jesus veio nos fazer um convite para ir para o céu. Essa é a ideia. Essa é a ideia comum da população, noção de muitos evangelhos de que Jesus veio trazer um convite, Jesus veio nos chamar para ir para o céu, para um lugar distante, um lugar longe daqui. Essa é a ideia. E as pessoas acham que o céu é um lugar distante, é um lugar onde, já foi falado aqui no púlpito, onde que ficamos lá como um Gasparzinho, sem corpo, voando nas nuvens, sentado num gramadinho, todo mundo cantando, tocando harpa, só cantando. E às vezes traz uma ideia de uma eternidade, de um céu, de um reino de Cristo chato. Aonde não dá prazer nas pessoas. Será que eu vou ficar só cantando? Eu vou ficar só viajando? Mas Jesus não veio falar isso. O reino dos céus não é um lugar distante, não é para onde nós estamos indo, mas é da onde o reino está vindo. O reino dos céus é onde o governo, aonde o reino do céu está vindo, não é para onde nós estamos indo, mas é para da onde ele está vindo. O céu, na verdade, é a gabine de controle de Deus, é onde Deus habita, é onde Deus está vindo para estabelecer o seu reino na terra. O Senhor está vindo ao nosso encontro. E nós vemos já desde o Éden o padrão do reino. Nós vemos em Gênesis 2, aonde tem o reino dos céus e a terra habitando junto. Deus santo cria um homem, a sua imagem e a sua semelhança, aonde os céus e terra se unem. Aonde o homem tem contato com o eterno, aonde o homem conhece Deus, aonde tem um lugar físico, o jardim do Éden, com animais, com planta, tudo beleza, Adão, Eva, homem, mulher, está todo mundo ali, na terra, mas governado pelo céu, governado por Deus, onde os céus e terra se encontram. Só que a grande verdade é que vocês sabem que no capítulo 3 de Gênesis, o homem desobedece a Deus, o homem peca. O homem está dizendo para Deus: eu não quero ser governado pelos céus. Eu não quero ser governado por ti, Deus. Eu quero ser o meu governo. Eu quero ter o meu reino. Eu quero fazer o que eu quero. O homem lança a mão no fruto, come, morre espiritualmente, é distanciado de Deus. A questão é que agora entra o pecado na terra, só que o céu continua sendo santo. Deus, ele é santo, 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 e já não tem mais agora comunhão, os céus e a terra, o espiritual e o físico já não tem mais contato. Agora há uma barreira entre o homem e Deus. O Deus não habita mais no meio do homem. Os céus e a terra agora estão separados. Mas o plano de Deus sempre foi habitar com os homens. Sempre foi essa a ideia. Deus sempre vem ao encontro de pecadores. E nós vemos no Antigo Testamento que Deus agora, depois da queda, onde não há mais comunhão, e vocês sabem que o homem dizendo para Deus que ele quer reinar, aconteceu a desgraçaria que aconteceu. Irmão matando irmão, poligamia, morte, assassinato, corrupção, e desde então é assim que é a terra. A terra é um lugar quebrado,
é um lugar físico, aonde não tem mais contato com Deus. Só que Deus tem uma promessa, há umas boas novas. Deus faz uma promessa ao próprio Adão, em Gênesis 13:15, que da semente da mulher viria um, que pisaria a cabeça da serpente. Depois nós vemos que, até o capítulo 11, nós vemos o problema da humanidade. Morte, corrupção, tanta coisa que vai acontecendo. Até no capítulo 12, é onde ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. Diz a Abraão que dele faria uma grande nação, uma grande população, e dessa nação abençoaria as famílias da terra. Israel era para ser uma extensão do reino, para mostrar o reino para as nações. Deus fez uma promessa, chama Abraão e estabelece um pacto com Abraão. Mas nós sabemos a história, que desenrola a história, o povo vai cativo ao Egito. Deus então ele liberta o povo do Egito, do cativeiro, chama Moisés e ensina Moisés, fala para Moisés, dá a lei para Moisés e manda que Moisés crie um tabernáculo. Um tabernáculo que seria um lugar de habitação do Senhor, aonde os céus e terra se encontrariam, aonde os homens teriam acesso ao Senhor, aonde o Senhor viria, seria a tenda do encontro, aonde que para ter acesso haveria que um cordeiro deveria morrer. O sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, em Samuel capítulo 7, Deus faz uma promessa que do filho de Davi haveria um rei que reinaria eternamente. Só que o povo de Israel, ele é levado cativo para o cativeiro por causa da idolatria. Por causa da idolatria ele é levado cativeiro, o templo é destruído, o muro é destruído, e parece que a promessa não está se cumprindo. E depois o povo volta do cativeiro, reconstrói o muro, reconstrói o templo, mas ainda não tem o rei. Eles saíram do cativeiro, mas o sentimento do cativeiro ainda prevalece. O sentimento de cativeiro ainda prevalece. Não tem o rei. Não tem o rei reinando. E eles esperam, e eles anseiam. O povo de Israel espera um rei literal, que vem literalmente governar, que vem reinar na terra, até que aparece Jesus Cristo, aonde João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio habitar em nosso meio para estabelecer o reino de Deus. No passado apontava para algo maior, algo melhor, algo verdadeiro. Jesus vem e habita, Ele é o tabernáculo entre os homens. Ele é o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo. Agora os céus e a terra se encontram em Jesus. É em Cristo que nós temos acesso a Deus. Por isso quando Ele manda, Ele nos ensina a orar. Quando vocês oram, orem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os evangelhos estão mostrando como Jesus se tornou rei, como Deus se tornou rei por intermédio do seu Filho Jesus. Porque Jesus viveu o que viveu, porque Jesus pregou o que pregou, porque Ele fez os milagres, porque Ele estava demonstrando o seu reino aqui na terra. Já era um antegosto, já era uma prova, era uma rapinha do reino que há por vir. Porque no reino de Deus não há coxo, então Jesus manda levantar, levante e ande. No reino de Deus não há cego, então Jesus fala: ande. No reino dos céus não há mudo, então Jesus fala: então fale. No reino de Deus não há morto, então Jesus venha: Lázaro, venha para fora. No reino de Deus não há fome, então Jesus multiplica os pães e os peixes. O reino que Jesus veio estabelecer é algo muito maior do que nós imaginamos, é algo muito grandioso, muito grande. Não é esse mundo quebrado, não é esse mundo no meio do pecado, no meio da angústia, da dor. Jesus veio trazer o reino, aonde nós estamos no já e o ainda não. Jesus estabeleceu o reino, Jesus reina, Jesus vive. Essa é toda a diferença. Nós não esperamos um rei que virá reinar. Nós estamos diante de um rei que está aqui presente, que reina hoje no meio do seu povo. É um rei justo, é um rei que reina, é um rei que vem trazer agora o acesso ao reino de Deus. É um novo nascimento. Assim como no tabernáculo, assim como no Antigo Testamento haveria um cordeiro morrer no lugar do pecador, Jesus não somente é o lugar de habitação de Deus, o lugar onde céus e terra se reúnem, mas Ele também é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus cumpre tudo o Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus. Jesus cumpre todo o Antigo Testamento. Nós esperamos
o povo de Israel esperava um rei que viria. Isaías falou de um rei que seria e é um reino justo. Veja o verso 3 de Isaías. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. É um reino justo. O reino de Jesus é um reino justo. Os homens governam pela tirania, pela opressão, pela morte, pelo medo. O reino de Jesus não é dessa forma. N.T. Wright diz o seguinte: que os atuais governantes do mundo são, na melhor da hipótese, uma paródia, e na pior, uma distorção blasfêmia e monstruosa da verdade, justiça e paz que o Deus único e verdadeiro pretende para o seu mundo. Nós estamos acostumados com a corrupção. Nós estamos acostumados com homens que dizem que vão mudar e não mudam. Governantes, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes. A esperança do cristão, a bendita esperança, está no reino de Deus. Eu não quero um líder cristão, eu quero o reino dos céus. Eu não quero um presidente que transforme a nação, não, isso não vai acontecer. A nossa esperança está no Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aonde reinará com justiça, meus irmãos. Nós estamos tão acostumados com a corrupção que nós não conseguimos deslumbrar a justiça de Deus, aonde Isaías diz que ele não vai julgar pelo que ele vê ou pelo que ele ouve falar, porque ele não se vende pela aparência, ele conhece o coração. O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe o que está no íntimo de cada um, e ele será extremamente justo. Vocês conseguem imaginar um reino assim? Um reino de justiça, aonde corrupção, aonde a maldade, aonde essa bagunça, aonde esse mal vai parar? Aonde vai parar? Onde os falsos pastores, os lobos no meio da igreja, porque a corrupção até mesmo dentro da igreja. A igreja visível, a igreja local, não a igreja invisível. Não a igreja que pertence ao Senhor, não a igreja verdadeira que Jesus morreu, a qual o Senhor comprou pelo seu sangue. Mas a igreja onde que os homens vêm, também há corrupção. Também há corrupção, também há muitos falsos homens e mulheres que se dizem que são e não são. Pastor que diz que vão governar e não governam, mas dominam pela tirania, dominam pelo legalismo, dominam pela opressão. Mas o reino dos céus é um reino de justiça. É um reino justo. É onde que não tem classe social, aonde não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio, mas na cruz todos estão no mesmo nível. No reino de Cristo, o reino que Jesus veio trazer, o reino que Jesus estabeleceu, é um reino que não há diferença, todos nós somos iguais. Não haverá mais fome, meus irmãos, não haverá mais opressão, porque quando a gente vive ainda, a gente crê no reino do já e eu ainda não, a gente espera em algo que está por vir, mas ainda a gente vê essas coisas que acontecem. A injustiça traz tristeza para os filhos de Deus. A corrupção traz tristeza para os filhos de Deus. A mentira, o engano. Mas Jesus, ele traz um reino que é verdadeiro, é a verdade, mas julgará com justiça. Não julgará pela aparência, e é um reino eterno. Leia comigo Daniel, capítulo 2, verso 35. A gente já fez uma série de Daniel. Que diz assim: o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Os reinos humanos passarão. Babilônia passou, os Medo-Persas passaram, os gregos passaram, Roma passou, todos caíram, todos foram destruídos por esta pedra. No sonho de Nabucodonosor, onde Daniel interpretou e disse que essa pedra que você viu, cresceu, essa ficou. O reino que Deus trouxe é um reino eterno. O que Cristo veio iniciar, veio começar, é para toda a eternidade. É um reino
eterno. É um reino de justiça, é um reino eterno. Sabe por que nós sabemos que é um reino eterno? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Diante de Pilatos, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E o reino de Jesus é algo extraordinário. Os homens governam pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pela influência. E o maior domínio do império é a morte. Mas Jesus veio e destrói até mesmo a morte. Jesus na cruz venceu a morte, meus irmãos. O reino de Jesus é um reino eterno, porque Jesus ressuscitou, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Como Paulo diz em Coríntios capítulo 15, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então comemos e beberemos, que amanhã morreremos. Mas se Ele ressuscitou, a esperança, mesmo que nós venhamos a morrer, viverás. Todo aquele que crê em Jesus não perecerá, mas viverá eternamente. O reino eterno de justiça, de paz, de amor. Meus irmãos, é um reino que foge do nosso entendimento. Não é aqui, não é agora, não é neste momento, nós desfrutamos, mas é um reino que será para todo e sempre. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, e essa é a maior esperança do cristão. Por isso que eu disse no início, a ideia não é de ir para o céu. Essa ideia de ser arrebatado, de ir para o céu, para um lugar distante, é uma ideia platônica, é de Platão, porque dizia que a matéria era má. E que para mim me desfazer disso, eu tenho que ser tirado e levado para um céu, algo distante. Não, mas Jesus veio estabelecer o reino. Jesus veio trazer o reino para a terra. Jesus veio governar. Jesus veio trazer os céus até nós. O plano de Deus é sempre habitar no meio dos homens. Deus veio trazer o reino dos céus a nós. E ressuscitou a morte. Imagina o que fez com que os discípulos, os apóstolos, vivessem por Cristo. Que fez com que Paulo dissesse: o viver é Cristo, o viver é lucro e o morrer é Cristo. Meus irmãos, a morte não é a última palavra. A morte não é a última palavra. É um reino eterno. É um reino para todo e sempre. A ressurreição de Cristo muda tudo. A ressurreição de Jesus muda tudo. É um reino de paz. É um reino de paz. Essa paz aonde que o mundo busca aqui, do verso 6 ao verso 9, nós vemos aqui aonde que o lobo habitará com o cordeiro. No verso 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É um reino de paz. Um reino de paz, aonde que os homens querem paz, mas só Cristo dá essa paz. Não interessa se você crê na teoria da conspiração, os Illuminatis, família Rockefeller, sei lá o nome desses malucos. Não é eles que vão trazer a paz. Não são eles, meus irmãos, não é os homens, não é a política, não é a filosofia, não é o dinheiro, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O homem era inimigo de Deus, mas ele veio trazer a paz com Deus, a paz com Deus, a paz com Deus, meus irmãos. Deus santo, Deus que a Bíblia fala que é irado, que é santo, que é amoroso, que é justo. Um Deus aonde o homem no Éden virou as costas e não quis saber do reinado de Deus. Um Deus aonde que reinava, um Deus aonde governava o Éden, um lugar de delícias, um lugar de prazer, um lugar de contato com o Senhor, de comunhão com o Eterno, onde o homem virou as costas, aonde eu e você quebramos a lei, não queríamos a Deus. Se não fosse as boas novas, se não fosse o Evangelho, se não fosse Jesus encarnando, se não fosse Jesus trazendo o reino até a nós não iríamos até Deus. Nós não queríamos saber de Deus, nós seríamos inimigos do Senhor. Nós seríamos inimigos, e o Senhor veio trazer a paz com Deus e a paz com os homens, uns com os outros. Uns com os outros. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 que o muro, a barreira entre os judeus e os gentios foi quebrada na igreja. Por isso que eu disse que o reino é o já e o ainda não. Nós já desfrutamos essa paz que nós temos uns com os outros. Talvez aqui nós não seríamos amigos. Talvez tem pessoas que não são tão legais assim como eu penso que seja. Talvez eu não sou tão legal como eu penso que seja. E talvez você não seria o meu amigo. Mas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, por este reino de paz, traz uma paz aqui e agora. Os filhos de Deus não têm uma paz como o mundo tem.
uma paz passageira, uma paz aonde está somente às vezes no dinheiro, na fama, na bebida, nas festas, aonde que é um momento momentâneo e depois tudo é passageiro. Não, os filhos de Deus já desfrutam aqui, já tem uma rapinha, já tem um copinho para experimentar do que está por vir. Nós já temos uma paz, nós não sofremos o luto como o mundo sofre, nós não sofremos a perda como o mundo perde, nós não vivemos desesperado, nós não somos desempregados como o mundo está desempregado. Há uma pandemia, algo terrível, os comércios estão quebrando, pessoas estão sendo desempregadas. É verdade, porque o mundo é assim, mas os filhos de Deus sabem que Jesus está sentado no alto e sublime trono. Jesus está reinando. É o aqui e agora, é o já, mas eu ainda não. Nós estamos aqui à mesa do Senhor, já estamos desfrutando de comunhão, de paz com Deus. Eu e você só temos acesso de participar do corpo, do sangue de Cristo, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus encarnou, porque Jesus veio trazer o reino, reconciliando o homem com Deus. E um dia, na segunda vinda que nós esperamos, será uma paz plena, uma paz que encherá toda a terra, não terá mais bandido. Lembra que eu preguei sobre o inferno? Que o inferno é um lugar de piores companhias, aonde tem as piores pessoas? Não, lá terá as melhores pessoas. Claro, vai ter bandido lá, bandido que foi regenerado, bandido que não é mais bandido, bandido que foi perdoado, bandido que foi tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne. Lá será um lugar de paz, um lugar de deleite, um lugar de delícias. O padrão do Éden, teremos contato de Deus e contato com os nossos irmãos. Aqui é uma parcela, um pedaço do corpo de Cristo, mas a igreja é invisível. Ela é por todo o cosmos, por todo o planeta. A igreja do Senhor é muito maior, e todos nós estaremos. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, como Jesus mesmo disse a Nicodemos, todo aquele que nasceu de novo pode ver e pode entrar no reino dos céus. Se você foi transformado, se você pertence ao Senhor, aleluia, é o reino eterno de Deus que nos aguarda. É o reino de paz. É um reino de paz, meus irmãos. Tu não vai precisar andar espiado. Eu moro em Alvorada, meus irmãos. Alvorada, vocês sabem o que é Alvorada? É terrível. É terrível, tem que andar com a bolsa a carteira, a bolsa é minha esposa. Tem que andar meio espiado. No reino de Cristo, quando a paz plena, não vai ter isso. Não vai ter assalto. Não vai ter engano. Não vai ter mentira. Não vai ter estrupo como nós vemos hoje. Não vai ter homens espancando mulheres. E hoje a gente liga a televisão e é só uma notícia, desgraça após desgraça. Mas nós esperamos um rei que virá estabelecer o seu reino eternamente. Um reino de paz, um reino de alegria. Imagina, meus irmãos, o que te traz alegria? O que te traz paz? O que tu fica alegre? Quando tu paga as tuas contas em dia? Quando tu consegue dormir? Vou dormir porque está tudo em dia. Não se compara com o reino eterno de Cristo. Tu está alegre quando tu está com a tua família, quando tu está viajando, sei lá o que te traz alegria. Não se compara com o reino de Cristo. Um lugar de alegria, um lugar que foge ao nosso entendimento, um lugar de paz, um lugar de alegria, meus irmãos. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz que Ele enxugará toda lágrima. O que te faz chorar? O que te traz dor? O que te traz dor? Qual foi a pior dor que tu sentiu? Dor física? Foi dor física? Sei lá, pedra nos rins, enxaqueca constante, parto. Lá não haverá dor. Nós contemplarmos o Senhor Jesus, nós o veremos como Ele é. Meus irmãos, isso é gracioso. Isso é gracioso, um lugar de alegria, um lugar onde não terá morte. Não terá morte. Nunca mais nós diremos a Deus. Tu já foi num velório? Onde tu está vendo o corpo da pessoa ali? Lá não terá isso. Não terá morte, meus irmãos. A morte não é a última palavra. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, meus irmãos. E essa é a bendita esperança do cristão. A ressurreição. A ressurreição. Novo corpo. Novos céus e nova terra, o reino eterno, um novo cosmos restaurado, aonde a serpente bagunçou, aonde Adão e Eva caíram, Deus veio estabelecer. É um novo Adão, melhor e verdadeiro, um novo templo, um novo cordeiro,
Novo Moisés traz uma lei nova. Ele vem fazer tudo melhor, tudo puro. A morte não é a última palavra. Você já se despediu de um ente querido. Lá não vai ter. Lá não vai ter luto. Não vai ter luto. E lá também, se você não gosta de alguém, lá tu vai gostar. Porque lá tu vai ser transformado de verdade. Não terá morte. Nunca mais diremos adeus. Nunca mais vamos se despedir de alguém. Jamais se despediremos. E o reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino da presença do Senhor. Isaías 9, a parte B diz: porque toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E Apocalipse 21, do 1 ao 13 diz assim: e vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. O reino dos céus, o céu, só é céu porque tem a presença de Cristo. Não é porque somente, claro que tem, não vai ter dor, não vai ter morte, vai ter paz, vai ter alegria, mas o que faz isso ser assim é porque toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Porque nós, aqui, olha o que o texto diz: um tabernáculo, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Padrão Éden, Deus, céus e terra conectado. Tabernaculou, habitou entre os homens. O Senhor não vai destruir esta terra. Não é um céu distante, é aqui. Novos céus e nova terra, onde vai estabelecer a sua morada com os homens, eternamente, diante de Deus, vai habitar com os homens. Nós vemos o padrão de Gênesis 1 e 2, em Apocalipse 21 e 22, é paralelo. Gênesis 1 e 2, um lugar, o jardim. Apocalipse 21 e 22, um lugar, uma nova cidade, a nova Jerusalém. Em Gênesis, uma árvore no centro do jardim. Em Apocalipse, uma árvore no centro da cidade. Em Gênesis, um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse, um casal, Cristo e a igreja. Em Gênesis, Deus habitando com o homem. No novo céus e nova terra, Deus habitando com o homem. O pecado que faz com que venhamos a estar distante do Senhor. Quando você peca, quando você cai, você não deixa de ser filho de Deus, mas a comunhão, ela é quebrada. Nós nos entristecemos. Muitas vezes temos vergonha de se chegar a Deus novamente. A comunhão é quebrada. Mas no novo céus e nova terra, é a presença constante. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. E o que faz com que você tenha prazer nessa vinda? Essa vinda que nós ansiamos. Essa vinda aonde o Senhor vai estar conosco, a sua presença eterna. Unidos com Cristo para sempre. A eternidade só faz sentido porque o Senhor vai estar lá. Não é porque não vai ter mais dor. Não é porque não vai ter mais morte. Mas é porque o Senhor estará presente conosco todos os dias, eternamente. Novos céus e nova terra. O Senhor vai estabelecer tudo, meus irmãos. Tudo. Toda a maldade, toda a natureza quebrada, corrompida, tudo vai voltar para o lugar. A bendita esperança do cristão, a bendita esperança do cristão é a vinda do Senhor. Aquilo que o Senhor um dia veio habitar no nosso meio, veio estabelecer, um dia se concretizará. Nos colocamos em pé. Nos colocamos de pé. Um dia o Senhor colocará. E eu encerro com uma citação de um filme. O filme do apóstolo Paulo. O personagem que interpreta o apóstolo Paulo diz para um homem lá que cuida dele na prisão. Se você já viu, você vai lembrar. Se você não viu, leia, veja.
Isso vai ilustrar o que a gente está falando. Ele diz assim: imagine se você olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Esta água é a vida do homem. Do nascimento até a morte, ela está sempre escorrendo de nossas mãos, até se ir junto com tudo que você tem de apreço neste mundo. Porém, o reino do qual eu falo, o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive pelo punhado de água que escorre pelos dedos de sua mão. Porém, os que servem a Jesus Cristo vivem pela infindável expansão do mar. O reino de Deus é algo muito maior. Muito maior do que nós imaginamos. É a eternidade com o Senhor. Novos céus e nova terra. Sem choro, sem pranto, sem dor, sem tristeza, alegria, deleite, prazer. Meus irmãos, a eternidade é logo ali. A eternidade é logo ali. Não espera a mudança pelo governo, pelas sociedades, pelas comunidades que se reúnem para melhorar a vida das pessoas. Nada dessas coisas vai mudar. O que de fato mudará vai ser o Senhor Jesus Cristo, aonde Ele iniciou e já está transformando. O chamado de Cristo é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Através da mudança de vida, sendo uma nova criatura, nós adentramos no reino dos céus. Nós vivemos aqui e agora, com a luz na eternidade. O que nós fazemos agora reflete a eternidade. Reflete a eternidade. Um dia seremos transformados plenamente pelo Senhor. Essa carne corrompida não vai ser destruída, vai ser transformada. O pecado que nos traz tristeza, as pessoas que nos trazem mágoas, serão transformados. Esse céu e essa terra será transformada para a glória do Senhor. Um conhecimento pleno de Deus, a presença plena de Deus, é o que nós ansiamos. Essa é a bendita esperança do cristão. A segunda vinda de Jesus, aonde Ele vai completar por completo, onde seu reinado será pleno, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Rei, que o Senhor reina. Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, estabelecerá o seu reino e o seu domínio pelo século dos séculos. Aleluia. Oramos ao Senhor. Senhor Deus soberano, Pai de graça e de amor, a Ti te bendizemos, a Ti louvamos, a Ti te agradecemos, Senhor, por a Tua bondade.